19. O que temos para hoje? Hoje nós temos uma radiciação. Não é radiação, tá? É radiciação. Eles estavam em aula de química agora, né? É verdade. Vamos radicalizar essa aula. A aula de hoje a gente vai falar sobre a operação que é o inverso da potência. Da potência. E esse inverso funciona como, hein? Ué, vocês até já viram na aula anterior que quando a potência tem um expoente fracionário, transforma no radical. Então, por isso que tem a ver com a operação inversa. Sempre que o expoente for uma fração, transforma em radiciação. Olha, tem tá ficando caque. E claro que é uma aula ligadinha na outra, né? Tá tudo coladinho, é tudo pré-requisito e a gente vai complementando os assuntos. Por quê? Porque a gente sabe que tá tudo junto e misturado, os assuntos interligados, não é mesmo? Então, professora Adelina, olá, tudo bem? Vamos que vamos? Então tá, na aula 19.1, vamos estudar. Olha lá. Então, a gente vai ver a parte de radiciação, né? A sua primeira parte, porque vamos estudar em 2 momentos, certo? Certinho. E neste primeiro momento, nós vamos trabalhar o estudo das raízes e as propriedades da radiciação. E aí, propriedades, a gente acabou de ver as propriedades da potenciação. A radiciação também tem aquelas propriedades que vêm para facilitar a nossa vida, né? Para a gente ter mais rapidez na hora de resolver os cálculos, tá bom? Habilidades da aula de hoje. Relembrar o que é radiciação, rever suas propriedades e regras operacionais. Então a gente vai ver regras para resolver as operações também, certo? Isso mesmo. E vamos ao oferecimento do dia. A aula de hoje vai parar. Vamos lá. Olha aqui, um lugar bem agradável, né? Olha aqui, que lugar aqui para jogar bet é bom, né? Legal. Ainda mais se você mirasse no rumo da escola. Não pode não. Pode, que a bola vai bem longe, você consegue fazer os pontos todos. Não pode só quebrar o vidro lá da escola, né? Não, mas tá distante, né? Tá distante. E essa escola aqui tão agradável, essa escola que temos alunos da mediação tecnológica, onde fica? Que escola é essa? Não sei. Eu já fui lá, confesso, já fui lá. No primeiro ano da mediação, em 2016, eu dei uma passeada nessa escola, fui muito bem recebida, então tenho saudades, né? Quem sabe a gente... É em qual município? Segredo. Segredo Segredo do próximo slide. Segredo de estado. Vamos lá, então, a escola de hoje vamos ver? Vamos lá, a escola é a Escola Isidoro Stedley, hein? Isidolândia, Alta Floresta, Rondônia. Nós fomos em Alta Floresta, né? Fomos. Mas não fomos nessa escola. Não, a gente foi mais na comunidade indígena, né? Não deu tempo de visitar as escolas rurais. Escola Isidoro, então, olha que bacana, um beijo no coração para todos os alunos e, claro, aquele abraço aos professores presenciais, certo? Vamos lá, então, saindo da cartola mágica, nós temos a parte 1 de radiciação. E vem com a gente no estudo das raízes. E aí fica sempre aquela pergunta, né? Você lembra quando você estudou no 9º ano, a gente estuda as propriedades, bem específico. Primeiro bimestre é cruel, porque o aluno vem de números racionais, irracionais, e aí de repente tem que aplicar propriedade e simplificar, e nossa senhora, factorais. É um sofrimento só. Então, né? Se é assunto do 9º ano, até que não está muito longe, muito distante de vocês. Então, esse estudo das raízes, na verdade, já vem lá do seu 7º, né? 6º, a gente já vem estudando raiz quadrada e coisa e tal. Mas é no 9º que a gente aperfeiçoa com as propriedades. E claro que aqui a gente vai fazer um aprofundamento, né? Vamos relembrar, rever como sempre, rever e reconhecer e relembrar também, reestudar e tudo mais. Todas essas propriedades e fazer, claro, aqueles exemplos básicos assim para você depois nas atividades de sala tirar de letra, tá certo? Bora então, e aí a perguntinha que não quero calar, afinal, o que é radiciação? E aí, o que é radiciação? Será que a galera nas ruas aí, né, vamos lá, vamos fazer uma pesquisa de campo, será que o pessoal nas ruas lembra o que é radiciação? Tem uma ideia, pelo menos? Vamos fazer uma enquete aí? Vamos fazer? Vamos lá, então vamos às ruas fazer essa pergunta. Olá, tudo bem? Hoje a minha pergunta é muito simples, inclusive você que é craque na matemática vai saber rapidinho. O que é raiz quadrada?
Raiz quadrada é uma fórmula matemática, né? Normalmente utilizado a multiplicação para achar o resultado. Estudei raiz quadrada quando morava na Vila de Calama, no Colégio General Osório. Está com 20 anos, quando eu tinha 20 anos, e aí hoje eu estou com 61, já me esqueci o que é raiz quadrada. No meu entender, raiz quadrada é uma divisão de um número que você divide e o valor tem que ser exato. Raiz quadrada, eu não sei exatamente o que é, mas eu acho que é uma equação. A raiz quadrada é só fazer a multiplicação pelo próprio número. Não é tão fácil assim de saber, mas com a explicação dos professores vai ser moleza. Vamos lá? Até a próxima! Pois é, né? E aí a galera teve uns que ficaram meio assim, alguns já conseguem associar que é uma operação matemática, mas e aí, será que você acha que raiz quadrada é a raiz de uma planta de forma quadrada? Pode ser. Também. Essa aqui não deixa de ser uma raiz quadrada. É né? uma raiz quadrada. Uma raiz quadrada, Não verdade. Mas a gente está falando de uma operação matemática, né? Claro, A né? raiz quadrada do professor Maurício. Baixa um pouquinho aí que você encaixa direitinho. E claro que a gente sempre começa conceituando, né? A gente vai ver os nomezinhos aí, né? O que é índice, o que é radical, o que é radicando. Radical, sei o que é, aquele cara que é viradão, assim, né? Radical. Isso? Também. Aquela pessoa que não quer saber, né? Radicaliza tudo. De uma vez. Ou ele é 8 ou é 80. Não tem conversa, não tem meio termo, ele é radical. Então, vamos radicalizar. Olha lá nosso slide, olha aqui. Então, falando de raiz quadrada... Muitas vezes nós resumimos a radiciação simplesmente a raiz quadrada e a raiz cúbica. Quando eu falo nós, professores do 6º ano, principalmente. Não é? A radiciação vai muito além da raiz quadrada e da raiz cúbica. Vamos entender a estrutura da radiciação. Então, gente, temos outras situações além de raiz quadrada. O pessoal fica muito aqui, né? Do mesmo tipo daquele que a gente perguntou. Pense no número de 1 a 10, né? Só vai nos inteiros. Aí a gente só fica nos inteiros, pensa no 3, no 4, no 7 e não pensa dentro da cadeia de números reais que a gente tem. E aqui do mesmo jeito, quando fala em raiz, aí já pensa raiz quadrada. No máximo, uma raiz cúbica. Mas nós temos outras opções. Temos raiz quarta, raiz quinta e assim por diante, né? Tem de tudo um pouco. Então, olha lá, a gente vai entender melhor essa situação da radiciação com exemplos práticos, vamos? Então, vamos primeiro aprender as partes da radiciação, vamos lembrar. Vamos lá, aí nós temos a estrutura da raiz, né, cúbica de 64. Esse 3zinho que está ali fora, naquela casinha, lembra que a professora explicou? Aquele empregado que não produziu muito e tal, que ficou de fora? Esse daí é o nosso índice do radical. Radical é o desenhinho, né? Isso. Esse desenho que a gente falou aqui é o radical, ó, beleza? Temos ainda... O radicando é aquele número que fica dentro do radical. Beleza. E temos a raiz, que é o resultado. Assim como lá na potência, né? A potência é o resultado, aqui também a raiz é o resultado, tá? Beleza. E aí fica a pergunta, né? Indignado, olha o aluno aí, indignado, gente, indignado. O que é isso? Vou tirar meu óculos aqui. O que é isso? Indignado. Indignado. Por que raiz cúbica de 64 é 4? Por quê? Não. Por que será? Como assim? De onde tiraram isso? Quem inventou? O porquê que a raiz cúbica de 64 é 4? Tem um motivo? Tem. Lembra da potência? Aí, na potência é legal porque, assim, os nomes da potência são bem parecidos com os nomes das radiciações, das raízes. Lembra das potências? E aí vem a dúvida. Lembra ou não? da potência? Tem que lembrar, Quando a potência tem expoente 2, como é que nós chamamos mesmo? 2 ao quadrado. Quando é 3? Ao cubo. Então o cubo tem... então peraí. Na aula eu lembro que tu explicou assim, o número que multiplicado por ele mesmo é 16. Aí a gente procura o 4. Então aqui tem que procurar o número que ele vezes ele vezes ele... Dá 64.
Então, por isso que é 4. Então não precisa ficar indignado, que agora a gente vai explicar. Olha lá. Então, falando da radiciação, ela é a operação inversa da potenciação, né? Por isso a nossa conversa aqui sobre lembrar da potência, do quadrado, né, do cubo, para daí então entender o que vem a ser a radiciação e por que deu aquele 4. A radiciação também nós aprendemos que é uma potência com expoente fracionário. É mesmo, dá para transformar de fração Em radiciação. Isso, né? E de radiciação em fração. Em fração, isso mesmo. Operação inversa. Será que é assim, professor Maurício? Será que a gente inverte o número de cabeça para baixo? Tá Tem invertido. operação inversa? Tá aí, Achei legal a operação inversa. Inverter de cabeça para baixo. Ou então faz igual da fração lá, né? Que a gente inverte a base e tal. Dá pra também inverter. Gente, só que não, a operação inversa não é isso, né? Então vamos relembrar. A operação inversa da adição é a subtração. Então o contrário de mais é menos. Operação inversa da multiplicação. A divisão. Divisão. Então, o contrário de vezes é dividir. E a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, elevar ao expoente, a inversa é extrair a raiz, tá? Então, não é só virar o número de cabeça para baixo, tá bom? Tá mais fácil aqui. Não é isso. Operação inversa significa que iremos fazer o contrário da potência, né? Na potência, a gente multiplica. Multiplicação de fatores iguais. E na radiciação? Divisão de fatores iguais. Então vai ter que dividir pelo mesmo número. É aí que entra um outro esqueminha, né? E assim a gente vai aprendendo uma coisinha de cada vez, vai consolidando o conhecimento, tá? E nesse, né, a nossa habilidade da aula, e é aqui que se encaixa o papel do aluno. Aí eu vou resgatar de novo a primeira aula. Você é o protagonista. Rever, reconhecer, relembrar, treinar. Falamos aqui, aí você, lembrei. Beleza. Só que você pode ter aprendido de uma maneira. Agora você vai associar o que você aprendeu com o que você vai aprender e dali vai fazer o seu mapa conceitual, o mapa mental. E aí você vai conseguir consolidar o conhecimento. E aí chega naqueles... 95 não, vai chegar nos 70, se não me engano. 95 é quando você for ensinar o outro. Não, colega, eu vou te explicar aqui, ó. É assim. Aí sim, 95%. E é tão bom ensinar os outros, né? Diz que ensinando a gente aprende 2 vezes, acho que aprende até mais, né? Então vamos lá, claro que veja como funciona esse processo. Olha lá. Raiz quarta de 81. Observem que o 81 nós podemos escrever da seguinte maneira: 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Que é 3 elevado à quarta potência. Muito bem. Então, quando a gente tem 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes, isso aqui a gente pode transformar em 3 elevado à quarta potência. Né? E claro que, pensando nisso, a gente pode aplicar uma propriedade que a gente vai ver loguinho, que é a eliminação, né? Quando o índice e o expoente são iguais, nos resulta no próprio valor dentro do radical. Isso Mas mesmo. a gente poderia ir direto daqui para cá. Se você sabe, né? Vamos até mais pertinho aqui para conversar com eles, olha cá. Se você sabe, chega junto. Se você já sabe que você faz a seguinte pergunta para você mesmo, tá? Olha aqui pertinho. Quando você se pergunta assim, quem é o número que ele vezes ele vezes ele vezes ele tantas vezes quanto indicar o índice, vai dar 81? Que número é esse? Quando você se faz essa pergunta, esse questionamento, você chega ao resultado sem precisar passar por esse processo aqui da propriedade, certo? Certinho. E aí, aquele detalhe. Olha o que ela falou. Quando você já sabe, quando você já treinou, e como que eu vou saber que eu já sei? Quando eu faço. Né? Quando eu vou lá e coloco em prática, eu sei. Aí você já vai direto. Caso contrário, você tem vários caminhos de partir. Esse do cortar aqui é legal. Corta, corta. Só que o aluno tem que ficar atento. Eu só posso cortar quando esses números forem iguais. Sim, é. Se for diferente, professor, aí tem várias ideias. Eu posso agrupar, né, de igual, 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 para depois cortar todos, ou eu posso fazer o inverso. Transforma isso aqui numa potência 3 elevado a 4 sobre 4. Opa, fração aparente. 4 por 4 dá 1. Dá 1. 3 elevado a 1
É 3. Então tem vários Vários caminhos caminhos. para se chegar no mesmo resultado, mas o princípio de tudo é você fazer aquela linha de raciocínio da perguntinha. Qual é o número que ele vezes ele, vezes ele, vezes ele? 4 vezes vai dar 81? Aí você pensou 2? 2, peraí, Não, 2 né? vezes 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16? Não, não é. Não deu. Vamos no 3. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, 3 vezes 27, 81. É o 3 mesmo. E claro, né? Assim como você pode fazer a tabuada da potência, também pode fazer a tabuada da raiz, né? Faça e você não vai se arrepender. Não vai Professor, mas faz lá, ó, uma dica. Estudou já tudinho, beleza. Tá lá sentado, ocioso, não tem nada. Vai mexendo no celular, aí tá sem graça. Instagram, tá sem graça. Facebook, tá sem graça. Twitter, tá tudo sem graça. Netflix, você não quer mais, tá tudo filme repetido. Você faz o quê? Pega o caderno e coloca lá. 2 ao cubo, 8. 3 ao cubo, 27. 4 ao cubo, 64. 5 ao cubo, 125. Vai colocando. Um dia, você vai falar assim, uau, ainda bem que eu fiz aquela tabuada. Na prova. Bem Tá lá o número, né? tu olha e fala, isso aqui eu sei, é 3. Me lembro. 3. Me lembro, com certeza, tá lá no minha Isso é anotação, na minha muito tabuada. bom. Beleza? Então vamos lá, mais um exemplo. Olha, como chegar nesse 3 vezes 3 vezes 3, né? Porque teve uns que ficaram se perguntando como que eles sabiam que o 81 era... Então o que a gente vai fazer? Nós vamos lembrar que nós temos uma coleção de números chamados números primos, e com esses números primos nós vamos efetuar divisões consecutivas, sucessivas. Lembra que o inverso da potência é a divisão? Então, olha só, peguei o 81 e vou dividir. Número primos, 2. Opa, 81 é ímpar, não dá de dividir por 2. Então, eu vou para o próximo número primo, 3. 81 dividido por 3, 27. E aí um detalhe importante, estou extraindo a raiz. Se eu comecei a dividir por 3, eu vou ter que fazer algumas divisões por 3. Pode dobrar números aí para ter o 2, o 3? Pode. Mas nesse caso aqui eu vou testar o 3 até acabar, até não dar mais de Sim, a gente dividir. tentou por 2, mas não é par, não divide, né? Isso. Então começa, dá pra dividir por 3? 81 dividido por 3, 27. 27 por 3? 9. 9. 9 por 3? 3. E 3 por 3? 1. Então ficamos que 81 é o mesmo que 3 elevado à quarta potência. Então é dentro dessa fatoração que a gente consegue chegar nesse resultado, tá certo? Certinho. Vamos a mais exemplos. Utilizando a fatoração, encontre as raízes. Então temos aqui 4 raízes, tá? Vamos lá encontrar essas raízes. Vamos lá. O objetivo principal, fatorar, né? Fatorar. Vamos lá. Então eu tenho 125, né? Isso. 125 dá pra dividir por 2? Não, porque ele é ímpar. Ímpar. 125 dá pra dividir por 3? Vamos ver, somos algarismos. 5 mais 2, 7 mais 1, 8. 8. Tabuada do 3 não tem 8, então não dá por 3. Então vamos para o 5, né? Isso, por Porque 5 termina em 5, é né? os números primos. Então tentou por 2, não deu. Tentou por 3, não deu. Tenta por 5. 125 por 5, 25. que por 5, Vai dar 5. pronto, sobrou 1. E aqui ficou 5 ao Cubo. cubo. Então, raiz cúbica de 125 é o mesmo que raiz cúbica de 5 elevado ao cubo. E aí a gente já vai aplicando a propriedadezinha aqui, ó, que quando o expoente e índice são iguais, o resultado é 5. Se não fizéssemos dessa forma, fizéssemos de outra, a gente também poderia, né, a linha de raciocínio, pensar qual número? Ele vezes ele dá 125. Pela lógica, a gente já quase, praticamente, já de cara pensa no 5. Isso. E um detalhe interessante para quem vai fatorar isso aqui é ficar atento ao índice do radical. Eu tenho o índice 3, comecei a dividir por 5. Consequentemente, eu vou dividir por 5 no mínimo 3 vezes. Sim, né? no mínimo. Agora vamos lá, vamos agora ao 32. Vou ter que estar apagando aqui pra gente encaixar as fatorações aqui, tá? Beleza. 32. O 32, aqui no índice a gente tem 5, né? 5. 32 dá por 2? Dá por 2, Tá? 16 por 2? 8. Por 2? 4. Por 2? 2. Por 2? 1. Beleza, fechou. Ficamos com 2 elevado à Quinta potência. Então, vamos lá. Raiz quinta de 32 é o mesmo que raiz quinta de 2 elevado à Quinta potência. Pela propriedade, fica o resultado 2. Por quê? Qual é o número que ele vezes ele 5 vezes dá 32? É o 2. É o 2. Se você souber disso, já é de cara aqui a resposta, tá? Beleza. Você não precisa fatorar, você não precisa fazer dentro desse detalhe todo aí. Agora, vamos lá.
Vamos apagar aqui para a gente fatorar o 256. Beleza? Beleza. 256. Eu acho que a gente, nesse caso aqui, o nosso índice é 4. 4. Dá para dividir por 2? Dá, Mas a gente pode fazer direto por 4, não pode? Pode. Pode, né? Pode, se a gente quiser, se a gente quisesse fazer por 2 pelos primos, né? Aí a gente vai fazer por 2, por 2, por 2, por 2, vai dar muitas vezes o 2, que também vai dar 4 vezes. Eu pensei assim, que número vezes ele 4 vezes dá 256? Bom, não é o 2, não é o 3, 2. que o 3 é 81. O 5 vai passar, né? Vai dar 625. Então é o 4. Então essa linha de raciocínio você já pode fazer direto, sem precisar da fatoração, tá? E agora aqui, raiz cúbica de menos 64. Aí, ixi, Maria, agora tem um sinal de menos aqui. Isso. Agora que são elas. Mas nós vamos lembrar que na aula de potência, como estamos falando de operação inversa da potência, vamos sempre conectando com a potência. Em uma das nossas aulas de potência, nós demos lá umas dicas que era assim, quando a base é positiva e o expoente é par, resposta positiva. O expoente ímpar também vai ser positivo. Quando a base é negativa, se o expoente é par, o resultado é positivo. Se o expoente é ímpar, o resultado vai ser negativo. Então aqui eu já sei que vai ser negativo. Vai ser negativo. Expoente ímpar. Qual é o número que ele vezes ele dá 64? 4, nós vimos no exemplo, também, não né? foi? Agora. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Beleza, então? Então, Beleza. olha aí. Utilizando a fatoração ou pelo raciocínio lógico, você chega no resultado. Então, você pode ir pensando, né? Que número é esse que, multiplicando tantas vezes, dá o resultado que está lá dentro. Isso. Essa é a perguntinha, é aí que você vai ter. A resposta já é o seu próprio resultado. E naquela do 256, depois que você for treinar, você vai ver que se você for dividir por 2, vai dar 8 vezes. E aí vai a dica. O índice é o quê? 4? Então você organiza de 4 em 4. Para poder cancelar e ficar 2 vezes 2, 4, que foi a nossa resposta. Professor, mas se eu já souber a resposta, como é que você vai saber a resposta? Montando uma tabuada da potência. Né? Raiz cúbica de 1 é 1, de 2 é 8, de 3 é 27. Monta a tabuada. A raiz cúbica de 27, opa, na potência é o 3, então a resposta é 3. Faz a tabuada e brinca um pouquinho. Ah, mas é muito chato. Mas é necessário, faz parte. E agora, como se lê uma raiz, né? Vamos ficar mais perto aqui? Aí a gente vai passar todas elas para eles aqui mais pertinho. Como se lê uma raiz é importante você saber? É importante sim, quer ver? Vamos lá, a gente tem uma opção, né? Quando a gente tem o índice 2. Quando o índice 2 a gente lê raiz quadrada. Que é o convencional, né? Todo mundo quando fala de raiz... Tradicional. Se nós perguntássemos, né? Aí vem um detalhe da pergunta. Se nós chegássemos na rua para perguntar e perguntássemos assim, o que é radiciação? Você lembra? Ah, não, radiciação é aquele processo de ficar exposto a raios, não sei o quê. Ia ter várias respostas assim, porque ia confundir com radiação. Agora, quando pergunta o que é raiz quadrada... Aí eles lembram, é aquela operação de matemática e tal, beleza. E a raiz quadrada, ela é específica. Tá? Ela é quando o índice é 2. E quando ele é 2, sabe que tem uma curiosidade? Mas já a gente vê. Já? Então vamos lá então. E quando a gente tem um índice não aparente, é o que o professor Maurício acabou de dizer, não aparece índice. Já ia fuxicar. Já ia dar um spoiler. Quando não aparece, o que a gente diz? Raiz quadrada também. É raiz quadrada, tá? Também é só para mostrar que é igual a de cima, que senão daqui a pouco você vai colocar na prova. Raiz quadrada também. Não tem nada. Índice 2 e índice que não aparece, tudo isso é raiz quadrada. Combinado? É até um detalhezinho na potência, o que não aparece é o 1. Tá? Na potência, o que não aparece é 1. Na radiciação, o que não aparece é o 2. Até porque tem uma regrinha que diz que o índice tem que ser maior do que 1. O índice, não existe índice de radical 1, tá? Ele começa a partir do 2. E o 2 não precisa aparecer. Ele pode ficar invisível. Então, pela educação matemática, quando não aparecer índice, é raiz quadrada. Tá? E se o índice for 3? Raiz cúbica, porque na potência é 3 ao cubo. 3 ao cubo, então raiz cúbica. E se o índice for maior que 3? Aí nós vamos ler igual na potência, não é? Raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta, sétima, oitava, nona. Isso é pra quê? Isso é pra você ficar sabido, né? Não vai chegar alguém dizer pra vocês aí, ei, raiz quinta não existe. Ah, não sei o que, você não pode ficar sem essa informação. Então, pra ficar sabido, tem que falar a linguagem matemática de acordo, tá?
E claro, vamos a mais exemplos. Olha lá. No slide, escreva como se lê as raízes a seguir. Vamos lá, a gente vai mais falar aqui, eu acho, Isso. né? Pra não precisar escrever tudo, né? A gente fala, eles escrevem, né? Pode ser. Vamos lá. Raiz cúbica de 27? Raiz cúbica de 27. Vou só começar aqui, tá? Raiz cúbica. Cúbica de... Tan, tan, tan. E aqui, raiz o quê? Raiz quinta. Raiz quinta. De 729. De... Tan, tan, tan. 729. E aqui? Raiz sexta. Sexta. De... Tan, 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 tan. E aqui, raiz o quê? Raiz décima. Raiz décima. Então, isso faz parte do esquema de aprendizagem da educação matemática, tá? Beleza? Beleza. Então, vamos lá. E aí, na radiciação existem alguns detalhes que confundem muitos alunos no Enem e é aqui que a gente tem que ficar ligado. Vamos ver. Então, cuidado! Precisamos prestar muita atenção mesmo. E aí, vamos ver, quais são esses detalhes? O Cuidado número 1. A gente até já falou isso, mas Isso. vamos reprisar. Quando o índice é ímpar. Até porque é legal, porque nós falamos e o que se fala, às vezes pode desaparecer, não é? Mas o que se mostra... O que se mostra, o que está escrito, fica guardado. Olha só, quando o índice é ímpar, o índice é aquele númerozinho que fica lá fora, Tem até um no izinho radical, isso. Quando é ímpar, o que acontece? O valor de A pode ser negativo ou positivo. Tanto faz. Tanto faz. Então, quando o índice é ímpar, 3, 5, 7, tanto faz, né? Raiz cúbica de 8 é 2, por quê? 2 vezes 2 vezes 2 é 8. E a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 é igual a menos 8. Porque menos com menos, mais. E mais com menos, menos. Então, é possível. Então, existe raiz negativa? Existe. Existe. Se o nosso índice for ímpar. Ímpar. Pode ser positivo ou negativo. Isso, porque nós criamos o hábito no ensino fundamental de falar assim, não existe raiz de número negativo. Opa, não existe raiz quando o índice é tan, 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 porque quando ele é ímpar existe sim. Então, vamos ao cuidado número 2. Quando o índice é par. Quando o índice é par, o que houve? Tá lá o índice par, olha lá o pezinho de par. E aí temos o cuidado, olha só, o valor de A pode ser apenas positivo. Aí é aquele detalhe, não existe raiz quadrada de número negativo, não existe raiz quarta de número negativo, não existe raiz sexta de número negativo. Quando o índice for par, o radicando tem que ser positivo. Então, por quê? Raiz quadrada do número 4 é 2. 2 vezes 2 é 4. Agora, raiz quadrada de menos 4 Não existe. Por quê? Menos 2 vezes menos 2 É 4. 2 vezes 2 é 4. Então, sempre dá resultado positivo. E aí, o que acontece? Aí a galera fala assim, ei, professores, mas menos 2 vezes 2 dá menos 4. Mas só que na potência, porque eles estão falando de radiciação, o inverso da potência. Na potência, eu repito a base, né? Fatores iguais. Então, eu não posso multiplicar menos 4 negativo com 4 positivo. Ou é menos 4 com menos 4, ou é 4 com 4. Isso. Nesse caso, o nosso fator vai entre parênteses, porque o sinal é dele. É dele. É dele. Vamos a mais um cuidado? Olha lá. Cuidado de número 3. O sinal de mais ou menos no resultado. Já teve aluno ali que ficou ali meio que... mas eu aprendi que tem um mais ou menos. O sinal de mais ou menos só é usado em situações que envolvem equações. Tá? Na radiciação, eu tiro a raiz quadrada ou a raiz cúbica ou a raiz quadrada do número. E eu tenho uma resposta pontual. Eu só tenho mais ou menos quando eu tenho lá a resolução de uma equação. Geralmente ela é biquadrada, tal. Aí sim.
Beleza, então se eu tenho raiz quadrada de 36, o resultado é 6. E não mais ou menos 6. Salvo engano, não faça confusão com a equação, onde a gente faz x ao quadrado igual a 36, a operação inversa da potência é a raiz, e aí sim, o x vai ser mais ou menos a raiz de 36. Existem duas possibilidades para esse valor de x aqui, elevado ao quadrado, que vai dar 36. Isso. Na equação é uma coisa, simplesmente na extração da raiz é outra. Isso. Na equação nós estamos procurando aquela incógnita. Como não dá para descobrir precisamente qual é o valor de x, daí nós destacamos que pode ser o positivo ou pode ser o negativo. Beleza! E é claro que agora é hora de praticar! E lá vem ele com a gente, porque ele é animado tanto quanto a gente. Vamos lá, é hora da prática, porque sempre fica aquela, né? Ah, na teoria uma beleza, os professores explicando, eu tiro de letra, mas na hora que vem os exercícios não sei fazer. E sabe o que era mais legal na escola? Legal assim, entre aspas, né? Mas assim, eu explicava na aula, eu passava uns exemplos. Quando eu passava o exercício, falava bem assim, professor, mas o senhor resolve os facinhos, passa só os difíceis. Eu falei, não é tudo igual. Não, é verdade, é tudo parecido, é que pra gente fica a dúvida mesmo. Então vamos praticar, que aí a gente reforça o aprendizado, certo? Olha lá então, vamos lá. Sabendo que todas as expressões são definidas no conjunto dos números reais, determine o resultado para letra A. Eita, 8 elevado a 2/3? Nunca na vida que eu sei fazer. Não. Mas se a gente pode transformar da raiz para a fração, a gente pode voltar para a nossa raiz, não podemos? Pode. Olha lá, lembrando aquele detalhezinho, né? Aquele funcionário que está de boa na empresa, ele fica dentro da empresa. Aquele que não demonstrou tanto desempenho fica fora, né? E aí, vamos lá. Podemos resolver, né? Raiz cúbica, 8 ao quadrado. 64. Qual é o número que ele vezes ele dá 64? É o 4. Já vimos que é. Agorinha. Olha aí, não é tão difícil, né, gente? E essa letra B eu já sei, ó. Raiz quadrada, o índice é par. Lá aqui tem um doisinho, né? Isso, lá dentro é negativo, não tem não. Corta? Pode ficar menos 4? Pode fazer isso? Pode. Mas vamos fazer diferente. Vamos lá, a gente pode tirar fazer a raiz? diferente. Vamos ver que dá no mesmo resultado? Vamos lá, menos 4 ao quadrado. Mais 64. 16, né? Mais 16. 64. 4 vezes 4, 16. Menos com menos, mais. E a raiz do número... E a raiz de 16? 4. 4, e agora? Agora sim. Agora sim. É porque eu ia pensar que não podia, porque é menos 4, né? Mas tá ao quadrado. Tá, e aí fica a pergunta, mas no outro tinha dado menos 4 quando a gente cortou com a propriedade. Mas o correto é esse aqui, a gente faz de dentro para fora. Primeiro a gente eleva a potência, depois a gente extrai a raiz, tá? E agora a raiz cúbica de menos 8? Isso aí eu acho que eu lembro, porque o 8 é 2, não é? Sim. Mas é menos, não é menos 2. Então quer dizer que menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vai dar menos 8? Menos 8. Então a resposta é menos 2. Certinho? Certinho. Todo mundo captando a mensagem aí? Beleza. E agora? Agora eu tenho menos fora da raiz. Tudo bem? Fica lá, deixa ele quietinho. Né? E a raiz quarta de 81, qual é o número? Eu lembro da aula. Na aula teve. Qual é o número que ele vezes ele vezes ele vezes ele 4 vezes dá 81? É o 3. 3. Então, resposta menos 2 aqui, menos 3 acolá. Olha que legal, 4, 4, menos 2, menos 3. E aí a gente vai fazendo a construção do conhecimento, fazendo os exemplos. Tem mais? Bora ver? Simplificando a expressão. Beleza. Aí temos ali um colchete, aí dentro do colchete, raiz quadrada de 16, mais, abre parênteses, raiz quinta da raiz cúbica de 8 vezes 4 ao quadrado. Fecha parênteses. Esse radical acho que deve ir até o final aqui, né? Isso daí é? Beleza, bora ver. Tudo isso elevado ao quadrado e depois tudo isso elevado a 1. Vamos ver o resultado? Vamos lá então, vamos por partes. A raiz de 16 a gente já sabe que é 4. Viu? Quando aparecer uma expressão assim, que a princípio parece escabrosa, você vai devagarinho, vai resolvendo cada coisa no seu lugar que dá certo, tá?
abre parênteses, raiz quinta, nós já vamos fechar aqui, certo? Certo. Vamos lá dentro agora, aqui dentro, ó. Raiz cúbica de 8. É 2. Ah, é 2, né? Porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. 8. 4 ao quadrado? 16. 16. Tudo isso está dentro da raiz, tá? Aqui, vamos lá, 4 mais. Raiz quinta, já podemos tirar o parênteses de... Não podemos não, porque tem que elevar ao quadrado. Aham. Raiz quinta de 2 vezes 16? Vai dar 32. Vamos indo, 4 mais. Vamos lá agora. Raiz quinta de 32. É 2. Né? O 2 vezes ele é mesmo 5 vezes 32. Isso. Elevado ao quadrado e tudo isso Elevado a 1. a 1. Vamos lá. 4 mais. 2 ao quadrado? 4. 4 elevado a 1. 4 mais 4? 8. 8. 8 elevado a 1 É 8. é 8. E, professor, Alternativa, letra muito E. difícil, não vou saber fazer isso não. Então, se você sabe que está muito difícil, você já marca um sinalzinho de exclamação aí, depois refaz ou assiste de novo, olha, revisa, reprisa, faz sozinho até você conseguir entender o passo a passo. Mas não fizemos nada além do que expressão numérica, passo a passo, nesse detalhe. Potência e radiciação têm privilégio, mas a potência vem primeiro. Por quê, professor? Como é que eu vou tirar a raiz de um número que eu nem potencializei ainda? Pois é. Então, faz a potência primeiro, depois tira a raiz, segue direitinho, parênteses, colchetes, vai de boa, na lagoa. Segue o processo, né? E claro, como o professor Maurício disse, não fica com dúvida, refaz. A gente fez todo ele aqui, você vai olhar de novo, vai perceber o que pode melhorar. E claro, é passo a passo, gente, não vai se atropelando e saindo, fazendo, elevando ao quadrado e tal. É de dentro para fora, tá? O processo tipo meio parecido com a teoria dos conjuntos, a gente não fazia da interseção para fora, né? É de dentro para fora. E claro, vai esmiuçando cada operação até chegar num resultado satisfatório, tá certo? Certinho. Para a descontração, brincando com os números, vamos lá? Qual será o raciocínio lógico, a charadinha, o teste de desafio de hoje? Vamos ver. Bom, se você achou que não soube fazer aquela lá, então pega aí para brincar. Cruzes. Olha aí, ó. Simples assim. O valor da expressão é... O valor da expressão é... Raiz de 54 mais raiz de 78 mais raiz de 9. É quanto? Será é 8? que é 8? Acho que é 3 raiz de 7. Não, 141, né? Certeza. Então é 16 raiz de 3. 141 é 16 raiz de 3. Então, é com vocês. A gente aqui sabe, né? A gente ensina a fazer uma e já cobra a outra, né? A dica é de dentro para fora, tá? Então não se afobem, vai crescendo devagarinho aqui, é igual... Eu acho que a gente pode até dar uma brincada com eles aqui do seguinte, porque pode ser que aconteça no final ali, né, que nós vimos que tem 3 respostas diferentes, né? Vamos lá de novo na lousa rapidinho, só olhar direitinho lá, brincando com os números. Olha lá na lousa. É que tem um negócio diferente lá, bem legal. Olha só, observe que nós temos 2 números inteiros e 2 números que não estão inteiros, que são irracionais. Olha lá. Tá, professor, mas como é que eu vou saber desse número aí? Simples. Vamos supor que nós tivéssemos uma raiz quinta de 64. Raiz quinta? De 64. Eu sei a raiz quarta, a quinta eu não sei não. A raiz quinta, você não sabe de 64? Não, tá difícil. Né? E aí, como é que ia ficar? Porque 64 não tem, né? O número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes, que vai dar 64. Então, ele não vai dar totalmente igual. Só uma atençãozinha nesse detalhe. Mas vai lá. Começando de dentro para fora que você vai ter um sucesso, tá bom? Beleza. Então, juntamente com as atividades de sala, a gente quer que vocês resolvam esse desafio, né? E claro, né, resolvam com propriedade, né? Não usando as propriedades, mas com propriedade. Tô sabendo o que eu tô fazendo, tá sabendo? Beleza. Se caso ficou dúvida, junta com o coleguinha, faz em dupla. A gente não tem problema com isso, porque lembra que ensinando o outro você aprende mais? E aí, então, podem fazer isso, viu, professores? Quem não conseguir lembrar, eu vou dar uma dica. Primeiro bimestre do 9º ano. Pronto. Tá bom. Ajudou, não foi? Gente, tá com vocês. A gente já tá de volta. Tchau.